Tudo bem, irmãos? Eu gostaria de compartilhar aqui uma palavra com os irmãos. No começo dessa semana me veio muito forte a palavra de que Deus não é homem para voltar atrás. Mas na verdade o sentido dessa palavra era justamente entender o porquê que Deus fala, né, em Números 23:19, que ele não é homem para que minta, né, e nem filho do homem para que se arrependa. E em Mateus tem uma confirmação que fala, em Mateus 24:35, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Mas Deus me levou a duas palavras que, se eu pudesse, usaria somente elas para resumir a passagem de Jesus aqui na terra, quando ele se tornou homem e provou que era possível sim viver aqui em obediência. E as duas palavras seriam justiça e amor. E de certa forma elas estão ligadas, né? Nós somos justificados na cruz por amor de Deus. Deus deu seu Filho unigênito para morrer na cruz e nos justificar de todos os nossos erros, porque senão estaríamos todos condenados. Primeira coisa que eu preciso é crer na palavra. Depois eu preciso crer que tudo aquilo que Deus falou não voltará atrás. Por isso que a gente vê no mundo todo pessoas com propósitos bem definidos na vida, que nem cristãos são, mas que seguem princípios bíblicos, e como Deus fala que ele não é homem para voltar atrás, independente se essa pessoa é ou não convertida ao evangelho, se ela segue os princípios de Deus, ela colherá bons frutos. A gente poderia usar inúmeros exemplos que a gente vê no dia a dia, né? Pessoas que não são tementes a Deus, mas que seguem princípios de Deus e que são abençoadas por isso. E também vê pessoas que se convertem ao evangelho, mas não andam em obediência e pagam um alto preço também por isso. Eu vou ler mais alguns versículos para os irmãos. O primeiro está em Mateus 5, 19 e 20, que fala sobre justiça. Qualquer um, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Aí a gente vai para 1 João 2:29, onde a palavra de Deus nos diz: se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Característica básica de quem é filho de Deus, praticar a justiça. Um outro versículo, 1 João 3:10. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Justiça e amor correlacionados. E, para encerrar, eu gostaria de ler Mateus 13:43, que fala sobre colheita. Né? Se eu andar em obediência, se eu andar em justiça, né, o que é que eu vou colher? Então, Mateus 13:43 nos fala: então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Essas são as palavras de Deus que não voltam atrás. A palavra, ela é justa, então para aquilo que nós fazemos de errado tem um preço, mas para aquilo que nós fazemos direito em obediência a Deus, se formos homens e mulheres justos em Cristo, nós seremos resplandecidos como o sol. E a palavra de Deus, ela não volta atrás. Deus não é homem para mentir. Então, o chamado para os irmãos é que nos apeguemos a essa palavra, sejamos justos no nosso dia a dia, com as pessoas, com os irmãos obedientes ao Senhor, para que a nossa colheita seja eternidade com o Pai. Amém? Glória a Deus, espero que essa palavra abençoe os irmãos.